Aleluia! Que bom estarmos aqui reunidos para o Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida, tempo de continuar a meditar e a refletir na palavra de Deus. E hoje nós vamos encerrar o capítulo 7 do livro de Provérbios, um capítulo muito importante, porque durante todo o estudo do capítulo 7 do livro de Provérbios, nós vamos ver o perigo da sedução e, nesse final de capítulo, as suas consequências. Ontem a gente falou sobre a necessidade de guardar o nosso coração e os nossos pés. E agora, nos versos 26 e 27, encerrando o capítulo 7 de Provérbios, a Bíblia diz assim: porque ela a muitos tem feito cair feridos, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Caminho do Seol é a sua casa, o qual desce às câmaras da morte. Pesado, né? Às vezes as pessoas vão pelo caminho da sedução e iludidos pelo prazer, iludidos pela perspectiva de alegria e não medem as consequências. E essa mulher adúltera, ela não mede as consequências para a vida dela, ela não mede as consequências para a vida desse rapaz que ela está seduzindo, mas o texto diz que não é só ele, o texto diz que é muitos. E na nova versão, na nova tradução da linguagem de hoje, o texto diz assim: pois ela tem sido a desgraça de muitos homens e tem causado a morte de tantos que nem dá para contar. Se você for à casa dessa mulher, estará caminhando para o mundo dos mortos, pelo caminho mais escuro. Às vezes nós não enxergamos o perigo do pecado. E o grande problema é quando as pessoas acham que pode lidar com isso. Tem gente que peca e acha que pode lidar com o pecado. Algumas pessoas elas acham que têm capacidade para burlar a lei de Deus, como se fosse possível pecar e não viver as consequências do pecado. É importante a gente lembrar que o pecado é uma afronta à santidade de Deus. Todas as vezes que nós pecamos, nós estamos afrontando a santidade de Deus. E quando nós fazemos isso deliberadamente, ou quando nós fazemos isso porque nos deixamos levar, nos deixamos seduzir, e a Bíblia diz: se os pecadores querem te seduzir, não consintas. Quando diz a palavra de Deus que Caim intentou no seu coração alguma coisa contra Abel, a Bíblia diz que Deus diz assim: Caim, o pecado está batendo a tua porta, mas sobre ele tu deves dominar. Isso significa que não adianta a gente colocar a culpa, não adianta a gente terceirizar a culpa para poder não trazer sobre nós a consequência. Ainda que esta mulher seduziu, enganou, ainda que ela tenha feito todo esse arcabouço de sedução para levar esse moço ao pecado, a palavra de Deus nos diz que essa não é a primeira vez que ela fez isso. Ela sabe como fazer as coisas. E a Bíblia diz, ela tem sido a desgraça de muitos homens e tem causado a morte de tantos que nem dá para contar. E aí esse rapaz, né, que estava sendo observado por Salomão, entra por esse caminho. E esse caminho de morte, diz a palavra de Deus. Só que há um detalhe muito significativo nesse texto. Porque a Bíblia diz assim, olha, se você for à casa dessa mulher, estará caminhando para o mundo dos mortos, pelo caminho mais curto.
E aí há uma questão não apenas física, não é só morte física. Existe a questão da morte espiritual que o pecado produz. E a palavra de Deus, na outra versão, diz: caminho do Seol é a sua casa. Nós precisamos entender que o pecado, ele gera morte, porque o salário do pecado é a morte. E nós não podemos, de maneira nenhuma, nos deixar envolver pelo pecado, porque ele vai cobrar o seu preço. Por isso, queridos, todo esse capítulo 7 é um convite a que a gente rejeite o pecado. Todo esse capítulo 7 é um convite para que a gente possa manter os nossos pés no caminho da santidade. Todo esse capítulo 7 é um alerta para que a gente não seja pego descuidado e que a gente possa dizer não ao pecado, porque muita gente, e aí o texto vai dizer que não é só uma questão pontual na vida de um rapaz, muita gente, muitos homens, muita gente tem ficado ferida, muita gente tem caído e nós precisamos nos manter de pé. Que o Senhor nos ajude para que a gente diga não ao pecado e a gente consiga manter a nossa vida na presença do Senhor. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Queremos mais uma vez, ó Deus, agradecer pela clareza da Tua palavra. Possivelmente, ó Deus, para muita gente, esse é um assunto que é considerado um tabu, muita gente não gosta de falar sobre adultério, tem muita gente que não gosta de falar sobre o pecado e suas consequências. Mas, ó Deus, estamos nesse estudo do livro de Provérbios e temos aprendido, ó Deus, a necessidade de andarmos na Tua presença em todo o tempo e em todas as circunstâncias. Livra-nos, ó Deus, livra-nos da sedução, livra-nos, ó Deus, de botar os nossos pés na vereda desse mundo e ajuda-nos, ó Deus, a caminharmos o caminho da vida, o caminho da santidade, o caminho da verdade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?